Olá, sejam bem-vindos ao Energia e Conexão. É uma alegria imensa fazer parte do seu despertar diário. Aqui é um espaço que nós falamos das nossas emoções, da energia e do seu despertar do autoconhecimento. E nesse momento do ano, muitas pessoas me procuram, e os meus colegas também, trazendo uma temática que estão exaustas, que estão cansadas, muitas vezes experienciando situações de uma exaustão profunda. E para isso eu convidei uma amiga e também terapeuta, que é a Érica Firmino, para falarmos nesse assunto tão importante. Érica, seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui com você. Falar sobre esse tema, né, que é tão importante. Agora, no final do ano, tantas emoções, né? Exatamente. Nos colocam nesse lugar. Ô, Érica, nos conte um pouco o que acontece, que nesse momento do ano, muitas pessoas trazem essa sensação. Seriam emoções reprimidas? O que acontece, Érica? Eu acredito que são duas coisas. Tanto as emoções que são reprimidas, e aí a gente se depara com as festas de finais de ano, é família reunida, muitas memórias, todo o fluxo do ambiente, toda essa data nos leva a refletir, mesmo que a gente não queira, nós somos impelidos a fazer isso. E diante dessas questões, diante das nossas autocobranças, chega o momento de se revisitar projetos, planos que foram feitos. Será que esses planos foram ou não concluídos? Um excesso de autocobrança, muitas vezes. Ô, Érica, e o que as pessoas sentem geralmente, né? Quando elas chegam no final do ano, existe esse convite para olhar aquilo que foi feito, aquilo que precisa ainda ser realizado. O que as pessoas trazem para você de sintoma? Quais são os prejuízos na vida das pessoas neste momento? Elas chegam trazendo muitas questões que diz respeito às suas relações, né? Relações familiares. Também diante das ausências, é um momento de perceber as ausências das pessoas que nos eram importantes e não estão mais ao nosso lado. Então, muitas trazem também questões familiares, estar se colocando diante de pessoas que às vezes você não possui um bom relacionamento. Então, é um momento de escolhas também. Quero estar com essa pessoa ou não quero estar? Olha, né? que importante, né? Nós vivemos num momento onde que às vezes vem algumas coisas impostas, mas é muito importante respeitar esse momento, né? Dentro da constelação familiar se fala muito isso do respeito. Nós sabemos que existem familiares que possuem um sistema doentio. E como que você olha esse movimento para essas famílias que têm alguns familiares disfuncionais? Eu percebo que é importante que você saiba identificar o que de fato te faz querer estar com essas pessoas. E se respeitar. Porque a partir do momento que você está diante de uma festa e você tem toda uma família reunida, muitas vezes essas famílias elas não são funcionais. E a gente se colocar nessa relação sem querer estar ali, por questões diversas, que eu acho que não cabe, né, a gente colocar aqui, porque é tão particular isso, né, mas é importante você olhar para você mesmo e respeitar os seus sentimentos, porque você se respeitando, você também está respeitando o espaço do outro. A gente não precisa se colocar em relações onde aquilo não contribui para o nosso bem-estar, não nos eleva e também não traz contribuição para aquela pessoa que está ali com você. Então, eu acho importante a gente perceber, se perceber, para que esse movimento aconteça de forma natural e fluida, porque realmente tem famílias, né, tem situações em que a gente se coloca que elas não são funcionais e não são saudáveis na nossa própria vida. Então, se respeitar, eu acho que esse é o caminho.
Tão importante isso que a Érica traz, que é a intenção. Qual é a intenção de estar nesse momento? E a partir do momento, a gente tem que checar se está dentro da nossa autenticidade aquilo que a gente pode se expressar. Érica, eu também observo muito uma outra questão dessa exaustão energética agora, no final do ano, são aquelas pessoas que decidem fazer reformas, fazer faxinas exatamente nesse momento. O que acontece? Já tem a rotina, que é uma rotina cansativa, filhos, escola, trabalho, e aí as pessoas acabam colocando muitas atividades nesse momento. Você acredita que isso também leva a ser um dos fatores dessa exaustão? Com certeza. A gente entra num fluxo de autocobrança extremo. É um momento que a gente olha para tudo aquilo que a gente intencionou realizar, tudo aquilo que a gente pensou, programou e criou muita expectativa. Aí chega nesse momento, a gente quer simplesmente resumir um ano num mês. É como se eu quisesse viver tudo naquele momento. Então, desde projetos que eu preciso concluir agora, tudo a gente se assoberba de muitas tarefas. E, na verdade, esse é só mais um mês, é só mais um momento. E se a gente olhar para esse mês de dezembro, né? Sim. Como um mês normal, Sim. só com festas diferentes, né? Sim. Mas é um mês como todos os outros, a vida está acontecendo agora. E a gente não precisa entrar nesse excesso extremo de autocobrança, de realizar tudo, organizar tudo. A gente quer organizar a vida, organizar a casa, organizar... E são muitas atividades que vêm nesse mês. Então, parar um pouco e deixar o fluxo acontecer naturalmente. Olha como é importante isso que a Érica está trazendo. Para que a gente possa sair desse movimento, acho que o convite, né, Érica, é que todos os meses, todos os dias, esse convite a olhar as nossas emoções, né? Liberar, soltar espaço dentro de casa de objetos que não têm mais objetivo. Isso segura muita energia, porque tudo no universo tem que ter uma utilidade. Que nós possamos fazer esse convite, né, Érica, diariamente e não somente no final do ano. Nesse momento existe também uma grande questão energética, porque muitas pessoas estão pensando a mesma coisa no mesmo tempo. Isso cria um vórtice. Imagine agora o planeta inteiro vibrando nessa introspecção da falta e não olhando também quantos movimentos. E eu acredito que quem consegue avançar nesses movimentos são as pessoas que praticam o autoconhecimento, né, Érica? O quanto que o autoconhecimento pode ser contribuição para que as pessoas saiam da exaustão. Com certeza, porque à medida que você vai vivendo a sua vida diariamente, e não somente deixar para viver coisas importantes e significativas num mês específico. Então, como nós falamos no início, né? As questões relacionais. Por que é que a gente deixa para rever questões tão importantes somente no momento em que a gente se depara com a família toda reunida? Por que não olhar para isso no dia a dia? Revisitar, né? Por que não se liberar e se libertar, né, de coisas que não trazem mais sentido para a nossa vida durante o ano, né? No fluxo natural da vida, porque a vida está acontecendo aqui agora. Exatamente, né? Essa atenção plena de estar no agora é um grande vórtice de energia da própria abundância. Eu faço um convite para vocês, quando vocês experienciarem muitas vezes a tristeza, traga isso no momento de reflexão para trazer uma nova atitude neste momento e mudar essa visão de vida mesmo, que sempre se olha no momento do balanço. E o que acontece? Essas emoções e até essas metas que são descritas agora, elas não vão avançar.
porque elas estão num lugar de dor e não num lugar de expansão, de nos olharmos diariamente, trazermos as nossas emoções. Todas as nossas emoções, né, Érica, elas são válidas, elas são muito importantes, mas o movimento ele é diário, para que a gente saia desse momento, as pessoas trazendo essa exaustão, esse cansaço. Muitas pessoas começam a procurar, às vezes, um médico para poder se reorganizar, porque é diário, né, Érica? O que você poderia trazer para a gente de convites para que as pessoas possam expressar esse autoconhecimento no dia a dia? É importante que você se trabalhe, se olhe, se observe, se conheça diariamente. É importante que você aceite todas as emoções que surgem, porque nós temos a tendência a nos autocobrar demais, exigir demais, querer que o mundo ao nosso redor se encaixe diante de expectativas daquilo que nós olhamos que está fora de nós. E nós precisamos perceber a nossa realidade, os nossos sentimentos e aceitá-los. É perceber que nem tudo que a gente planejou saiu exatamente da forma como nós queremos, porque a vida está acontecendo. As frustrações fazem parte, nem tudo aquilo que a gente planeja acontece. Muitas vezes não é especificamente por uma decisão nossa. O entorno também às vezes não contribui para que planejamentos não aconteçam. Então é aceitar os sentimentos, é aceitar a alegria, aceitar as tristezas, as frustrações. É olhar também para o seu físico, cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, cuidar-se de uma maneira geral, para que quando chegue nessa época, a autocobrança que vem não seja tão excessiva ao ponto de nos esvaziar completamente, nos colocar num lugar de exaustão e de frustração intensa diante daquilo que a gente não concluiu e diante das possibilidades que a gente não conseguiu alcançar. Perfeito. O que você trouxe faz muito sentido, porque a frustração, quando nós experienciamos ela, existe um caminho, que é deixar ela nos atravessar, porque ela já é um fato. Resistir a esse movimento gera muita exaustão energética, porque a exaustão energética vem de várias emoções, como o medo, a culpa, o quanto que as pessoas visitam nesse momento essa frequência, esse sentimento da culpa, experienciando e escolhendo situações de sacrifício e muitas vezes se punindo neste momento, não tendo energia, não tendo saúde, porque aqueles que fizeram a escolha estão nessa frequência harmônica. E acessando isso é sair de um padrão de escassez, chegar o momento de rompermos tanto véu de ilusão, tantos hologramas e acessar essa leveza que está disponível para nós. Mas é importante isso que a Érica trouxe, a intenção e o poder da nossa escolha, principalmente agora no final do ano, né, Érica? Sim, é importante que a gente viva o agora. Ainda que pareça clichê, a gente sempre falar sobre o aqui e agora, sobre o presente, mas a vida ela está acontecendo diariamente. É celebrar as pequenas conquistas, é olhar para a beleza que existe na sua vida agora. Porque a nossa vida, ela é composta de tantos sentimentos, tantas coisas que estão acontecendo agora, e que a gente se desapercebe por estar voltados para um olhar futuro. Então é importante esse olhar no aqui e agora. Perfeito, maravilhoso. É uma alegria fazer essa expansão aqui junto com você. Uma gratidão imensa. Eu queria que você deixasse o seu Instagram para que as pessoas possam agendar uma consulta com você, para que 2025 entre de uma forma com muita leveza e abundância. E vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o @Livro Chá e Terapia. E no nosso Instagram tem lá os contatos com o telefone, vocês podem estar em contato pelo WhatsApp. Por ali tem todos os canais de informação do grupo. Gratidão imensa por estar aqui conosco nessa expansão. E o nosso desejo é que você se conecte com a sua essência e manifeste uma vida com muita leveza e abundância. Até o nosso próximo encontro.